Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio da presença do Pai, cheio da presença de Deus. O nosso coração esteja cheio de confiança naquilo que o Senhor tem para mim e para sua vida, naquilo que o Senhor nos garante que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos acompanhar, que Ele vai nos direcionar, que a Sua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de acordarmos, de estarmos vivos, cheios de força, de energia, ainda que cansados, mas o Espírito Santo renova a nossa força, renova o nosso ânimo todas as manhãs. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, antes de tudo, ó Pai, para Te agradecer. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, esse dia abençoado que o Senhor preparou para nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque os Teus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal, de toda seta, toda investida de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa mente, contra nossos sentimentos e emoções, Senhor. Fortalece, Espírito Santo, os nossos pés nessa nossa caminhada, Senhor. Que a tua força, Senhor, seja nosso barquinho, Senhor. Que a tua força seja a nossa boia, Senhor, em meio ao mar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Ti, Espírito Santo, nos direciona, nos conduza, nos dê revelação, discernimento, Senhor, da Tua palavra, Pai, sabedoria, Senhor, para tomarmos as decisões que é necessário. Entregamos, ó Deus, cada segundo desse dia nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai, consciente e inconsciente, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as vidas de todos aqueles, Senhor, que nós amamos, de todos aqueles, Senhor, que nos feriram, que nos machucaram, Senhor, que nos prejudicaram, Senhor, de alguma forma. Nós clamamos a Ti misericórdia, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Porque somente a Tua misericórdia, Senhor, quem nos coloca de volta no Teu caminho, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Indiferente, Senhor, das tempestades que nos assolam, dos ventos, Senhor, dos medos, dos penhascos, Senhor, de todas as dificuldades que tenhamos, Senhor, pois sabemos que o Senhor está no nosso barco e Jesus dorme. Se Jesus dorme, confiando no Pai, que cuidará dele, nós também dormiremos, Senhor, nós também descansaremos o nosso coração, pois sabemos que onde Jesus está, nada se perde. Onde Jesus está, tudo prospera, tudo avança, tudo é construído de uma forma nova, renovada e com dupla honra, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é luz para os nossos pés, Senhor. Ah, Jesus, nós somos sal da terra, Senhor, porque o Senhor nos garante isso, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, mais uma vez, nos dá sabedoria, discernimento, Senhor, revelação, para que nós vivamos mais esse dia que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, Senhor, que o Senhor nos presenteou, porque o amanhã a Ti pertence, ó Senhor, e o ontem já foi, nada dá para ser mudado. Então nós entregamos esse dia de hoje, que possamos, Senhor, ser transformados e melhorados, Senhor, neste dia, que possamos ser melhor do que o dia de ontem, Senhor, que possamos ser mais sedentos, mais famintos pela Tua presença, pela Tua palavra, mais do que ontem, Senhor, que possamos ser melhores, melhorados, Senhor, que possamos ser transformados, Senhor, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, Senhor, que possamos dar testemunho do que Cristo fez, faz e ainda fará nas nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de expectativa, Senhor, de fé naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé firmada na certeza e na convicção da Tua palavra, Senhor. Que ainda que não estejamos vendo, Senhor, aquilo que o Senhor já nos prometeu, nós tenhamos certeza que no mundo espiritual já aconteceu, já está disponível para nós, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, ainda que os ventos nos assolem, ainda que os raios, Senhor, trovões façam barulho para tentar tirar os nossos focos, Senhor, daquilo que o Senhor já nos prometeu. Nós nos manteremos firmes e fiéis a Ti, porque o doce, amado Espírito Santo habita em nós, mora em nós, é quem nos conduz, é quem nos dá direção, é quem nos dá sabedoria. Peça a Ti, Senhor, que toda distração,
todo pensamento contrário, todo levante do inferno para impedir que a tua boa semente seja semeada, caia por terra agora, no nome de Jesus, Senhor. Leva os nossos pensamentos, mentes, sentimentos cativos a Cristo, Senhor. Que toda atenção seja focada neste momento, onde o Senhor ministrará a tua palavra aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, Senhor, como boca de Deus, Senhor, que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor, que possa ministrar o mais íntimo e profundo, o oculto e o secreto de cada coração, Senhor. Peço a Ti, Senhor, nos abençoa nesse dia, Senhor, nos livra de todo o mal, Senhor, nos agracia, Senhor, com a Tua bondade e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado, exaltado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Nossa palavra hoje é falando ainda sobre as tempestades que nos levam a outro nível, que nos faz subir de nível, amém? Porque nem toda tempestade é só para nos causar sofrimento. Na verdade, nada que vem do Senhor vem para só nos causar sofrimento. Tudo que vem do Senhor vem para nos aprimorar. É um treinamento para algo muito maior e melhor que o Senhor sempre está preparando para nossas vidas. E o nível e o tipo de tempestade que nós vamos falar hoje é a que nos eleva, aquela que nos faz romper com os nossos medos, com as nossas frustrações. Amém? E essa palavra está em Mateus 8, 23 a 27, que diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surge uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis? Ó, gente de pouca fé. É assim, muitas vezes somos nós. Em meio às nossas tempestades, nos desesperamos tanto que falamos: Senhor, cadê tu? Senhor, eu vou morrer. E nos desesperamos a ponto de não acreditar nas promessas, porque quando Jesus entra no barco, ele já dá o veredito: passamos para o outro lado. Se passamos para o outro lado é porque chegaremos. Amém? E aqui em Mateus, nós lemos o relato da tempestade que assolou o barco onde Jesus e seus discípulos estavam. O barco os levariam para o outro lado do mar da Galileia. Realmente é muito profundo esse mar, cercado por penhascos elevados e abismo enorme, que se comporta como funis no meio do vento, de modo que até hoje é perigoso atravessar essa região em um barco. O motivo dos discípulos terem tanto medo não era irreal. Então você imagina que é um mar muito profundo, eles já conheciam, tem penhasco, quando o vento vem, então funciona como uma espécie de funil, então é algo bem assustador. Então o medo deles não era irreal, assim como o nosso. Muitas vezes também não é um medo irreal, também não é algo que é só da nossa cabeça, é algo real, é algo afrontador, é algo que nos tira realmente, rouba a nossa paz, rouba o nosso sono. Mas Jesus estava em outro nível de dependência. O barco foi coberto por ondas, ele porém dormia. Aqui está a fraqueza humana, mas também a força da fé. Jesus foi dormir porque o barco estava nas mãos do seu Pai e ele cuidará dele. Jesus não tinha medo de nada, por isso dormia, enquanto a tempestade confrontava os seus discípulos com o medo e a falta de fé. O medo, ele é casado com a falta de fé, assim como a prudência é casada com a sabedoria. Então, quando nós estamos com medo, isso mostra que nós também não estamos tendo fé, que o Senhor está no barco. E se ele dorme e descansa em paz, nós também devemos fazer o mesmo, nós também devemos confiar. Mas essa tempestade também Jesus usou para confrontar aqueles discípulos que estavam com medo, eles não estavam confiando. Até aquele momento, eles não tinham tido a experiência de que Jesus, apenas com uma palavra, daria ordem ao mar, aos ventos e ao mar. E tudo se tornaria uma bonança, uma extrema calmaria. Até aquele momento, eles não tinham tido ainda essa experiência. Diferente de nós, que nas Escrituras nos alerta que basta uma palavra do Senhor, apenas uma palavra, e tudo se tornará
calmaria. Mas esse tipo de tempestade, em especial, ela é um treinamento muito eficaz, onde nós fortalecemos ali a nossa fé, entregamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, ainda que nós olhamos ao nosso redor e tudo está caindo, o Senhor nos fortalece e nos leva a descansar. O descanso em meio à tempestade é o maior desafio do ser humano. Que ainda que nós olhamos para um lado para o outro, falamos, meu Deus, agora chegou o fim. Agora não vai dar certo. Nós temos que descansar. E descansar não é só um querer, é um mandamento. O Senhor nos manda descansar. Existem tempestades que elas nos pegam de surpresa. Nós não estamos esperando e elas simplesmente vêm, assolam a nossa vida. E faz tudo virar de pronta cabeça. Existem outras tempestades que nós conseguimos prever. Nós conseguimos olhar para o céu, ver os ventos mudando, as nuvens chegando. Nós conseguimos nos preparar para elas. Essas costumam não ser mais fácil, mas pelo menos não nos pega de surpresa. Não nos tira necessariamente da nossa zona de conforto. Existe tempestade que você jamais pensou em viver. Eu jamais pensei em viver. Existem tempestades que nos pegam totalmente de surpresa, no meio do mar, no meio desse lugar onde é perigoso. E parece que nunca vai ter fim. Existem momentos na minha e na sua vida que a gente nem sai de tempestade, mas mesmo assim vem outras tempestades. Existe um momento que nós olhamos ao nosso redor e tudo na nossa vida parece ser uma tempestade. São tempestades de todos os lados, amados, são tempestades de todas as formas, mas que o nosso coração, nesse dia, tenha a convicção que, indiferente de onde vem a tempestade, se nos preparamos para ela, ou se fomos pegos de surpresa, todas elas, o Senhor está no barco. Todas, sem exceção. Jesus está no barco, Jesus dorme. Se Jesus dorme, nós também temos que descansar. Nós temos que ter fé. Esse é o grande confronto dessa tempestade. Temos fé. Quando deixamos o medo tomar conta de nós estamos mostrando ao Senhor que nós não temos fé. Nós não temos fé naquilo que Ele já nos deu, já nos declarou, já falou sobre a nossa vida. Que nessa manhã o medo seja expelido do nosso coração. O medo, ele é um espírito que nos rodeia diariamente, tentando nos aprisionar. O medo tenta nos manter cativo, porque quanto mais medo nós sentimos, menos fé nós temos. Eu passei por um período onde eu não conseguia ficar num quarto sozinha, de tanto medo que eu tinha. Não conseguia ficar sozinha. Eu estava na casa de uma pessoa, essa pessoa saía alguns momentos e eu não conseguia ficar no quarto. Eu ia pra sala, amados, porque lá eu sabia que tinha câmera. E ficava lá orando e pedindo pro Senhor, eu não aceito esse espírito imundo na minha vida de medo. Eu não aceito, Senhor. O Senhor me deu espírito de ousadia e não espírito de medo. Às vezes o medo vem, às vezes o medo tenta nos assolar, tenta nos aprisionar, para que assim a nossa fé seja diminuída, para que assim nós nos enfraquecemos, mas que tenhamos a certeza que o Senhor não nos deu espírito de medo, espírito e sim espírito de ousadia. Ainda que você esteja vivendo esse momento, assim como eu vivi, não é muito tempo atrás, um momento bem recente, ainda que esse pânico, esse desespero venha sobre a sua vida, coloque aos pés da cruz, fale ao Senhor, Senhor, eu sei que essa tempestade está me levando a outro nível de dependência, a outro nível de confiança, de fé. Eu não aceito, declaro, eu não aceito passar por esse momento, eu não aceito ser opressa, oprimida, tentar ser cativa desse medo. Declare o nome de Jesus, aplique o sangue de Jesus sobre a sua vida e tenha certeza que essa tempestade está te levando a um outro nível de dependência do Senhor, está te fortalecendo, está te fazendo crescer. Todo confronto nos faz amadurecer, todo confronto nos faz crescer. Quem não gosta de ser confrontado ou apontado naquilo que está errando, que está fora do caminho, esse dificilmente vai crescer e vai amadurecer. Então creia, somente creia que mesmo que os ventos e a tempestade esteja muito forte, que o mar seja muito profundo, que tenha penhascos, que tenha abismo, que o vento venha de uma forma impetuosa,
Nós temos Jesus. Jesus está no nosso barco. E se Ele está no nosso barco, Ele dorme e descansa, o nosso coração deve descansar, pois o nosso coração pertence a Ele. Se o nosso coração pertence a Jesus Cristo, nós descansamos e confiamos que o Pai vai cuidar de todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos garante que toda sorte de bênção, não é algumas ou por algum momento, todas as sortes de bênção nos alcançarão. E chegará o momento que o Senhor vai declarar apenas uma palavra: aquieta-te. Aquieta-te, mar, e o mar se tornará uma bonança. E seremos renovados e viveremos, sim, momentos de tranquilidade, momentos de paz, mas que tenhamos certeza que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos levar a outro nível. E assim teremos mais uma vez tempestades, ventos, raios e trovões, mais uma vez para enfrentarmos. Porque é assim que o Senhor quer. É assim que o Senhor nos treina, é assim que o Senhor nos capacita. E assim vamos vencendo. Não porque somos bons, porque a palavra do Senhor nos garante, não somos bons, mas porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor na minha e na sua vida. Deixa que Ele conduza o nosso barco, que é certeza que chegaremos ao outro lado.